Reforma tributária, nota fiscal. Se essas duas palavras juntas já te deu um frio na barriga, calma, respira, esse vídeo é para você. Hoje eu vou te explicar o que realmente vai mudar na emissão de nota fiscal com a reforma tributária. O que muda, o que não muda, o que passa a ser obrigatório e principalmente aquilo que você precisa realmente se preocupar, com simplicidade, de uma forma que você entenda. Se você está chegando aqui agora, prazer, meu nome é Esté, eu sou contadora e fundadora da Monsiconte, a contabilidade das mulheres empresárias. Aqui a gente vai traduzir mudança grande em uma decisão simples que você entende e consegue executar. Primeiro de tudo, o que vocês precisam entender é que a reforma tributária ela não é uma mudança imediata, ou seja, ela vai acontecer a partir de um período de transição. A gente não vai acordar num belo de um dia e o que a gente conhecia de tributação sumiu e agora passa a valer essa nova tributação. Não, nós vamos passar por um período de 8 anos de transição, que começou agora em 2026. Então, a gente começa com adaptações. As coisas vão mudando aos poucos, vão sendo inseridas aos poucos, aonde os novos impostos eles vão entrar para determinados regimes tributários com alíquotas mínimas, vão reduzindo a alíquota dos impostos que a gente já tinha para fazer essa transição de forma leve. Até porque tem muitas grandes empresas que tinham e têm ainda, mantêm créditos dos impostos que a gente tem hoje. E não é justo que elas percam esse crédito porque o imposto vai parar de existir. Então, há uma transição nesse período e é um período de adaptação. Por isso que os impostos novos vão entrando aos poucos, as novas obrigações vão entrando aos poucos, para que você possa entender, se adaptar e seguir no novo formato. O objetivo principal da reforma tributária é trazer uma transparência para o recolhimento dos impostos e transformar o que eram muitos impostos em impostos únicos. Então, vai sair de ser na PIS, COFINS, ICMS e ISS para virarem dois outros impostos, que é o IBS e o CBS. O objetivo é deixar a arrecadação mais clara, para que você consiga ver de fato quanto de imposto que você está pagando. Porque hoje o imposto é calculado por dentro, ou seja, o valor final de tudo que você compra, ele já tem impostos embutidos. E essa sistemática, quando ela enfim estiver funcionando 100%, vai fazer com que fique visível o valor de fato do produto ou do serviço que você comprou, mais os impostos, tá? Então, a finalidade é trazer clareza, transparência para o recolhimento, para a arrecadação desses impostos. E como em toda transição, quem se organiza primeiro sofre menos depois. Mas, Esté, o que de fato vai mudar nas emissões de nota fiscal? Bom, pensando ali de forma prática, a nota fiscal ela vai ser como a obrigação acessória mais importante. O que é uma obrigação acessória? É uma obrigação que as empresas precisam entregar e tem prazo para fazer a entrega. Hoje, no sistema atual, nós temos inúmeras obrigações, mas a intenção dessa reforma é diminuir essas declarações que precisam ser entregues. Então, nós temos várias obrigações acessórias. E a nota fiscal ela está com a reforma subindo de patamar para uma das maiores e mais importantes obrigações acessórias que nós, empresas, vamos precisar cumprir. Então, na verdade, a nota fiscal ela passa a ser mais importante do que ela já era. Porque hoje a nota fiscal ela é fato gerador para apuração de imposto. Mas a nota fiscal também vai ser o fato gerador de todas essas obrigações que hoje a gente entrega e que passarão a deixar de existir ao final da transição. Pelo menos é o que se espera que aconteça, tá? Então, a nota fiscal ela vai subir de importância ali no nível dessas obrigações acessórias. Porque vai ser a partir dela que o imposto vai ser apurado e que a Receita Federal vai saber qual é o tipo de operação que está acontecendo, se ela foi emitida corretamente, se o imposto foi apurado corretamente, se a empresa está prestando um serviço de forma condizente ali com os códigos que ela traz dentro do CNPJ dela. A nota fiscal agora ela está passando a ter um modelo nacional, que antes não tinha.
A nota fiscal de serviço, por exemplo, ela é regulada pelas prefeituras e a gente tem mais de 5.000 municípios no Brasil. Então, cada município tinha sua legislação e seu formato de nota fiscal. E isso está acabando, porque vai ser regido de forma nacional, ou seja, as notas vão ter um padrão nacional que todo mundo deve seguir para facilitar o entendimento do documento fiscal e também unificar as informações, facilitar a fiscalização e, consequentemente, o recolhimento correto do imposto. Então, com a reforma, a nota fiscal ela passa a ser fonte de informação. Ela já era fonte de informação, só que agora ela é uma fonte de informação mais rica, mais detalhada e de fácil acesso para a Receita Federal. Então, ela vai funcionar mais ou menos como um extrato fiscal do seu negócio, porque todas as informações das suas operações vão estar contidas ali. Então, quanto mais organizada for essa sua emissão, mais fácil vai ser você passar por esse período de transição e menos problemas, ou nenhum problema, se você fizer tudo certinho, você vai ter lá na frente. Então, o que você precisa analisar nesse período de transição? Se você não emite todas as suas notas, isso precisa parar de acontecer, tá? Você precisa emitir todas as notas fiscais de todas as operações dentro da sua empresa, emitir com o código correto, ajustar esses códigos. Os códigos vão precisar ser ajustados por conta dessa mudança de layout de nota fiscal, tá? E a gente vai passar de códigos que estão regidos pela tributação de agora para os novos códigos que vão abranger os novos impostos. Então, precisa fazer essa correlação para que em 2027 tudo já esteja funcionando de forma natural. Então, 2026 é um período de adaptação, principalmente para as pequenas empresas. São os MEIs e as empresas de Simples Nacional. Por que um período de adaptação? As regras elas já estão rolando aí, mas ainda não há multa, então você precisa se adaptar. E o segundo ponto é que essas empresas ainda não entraram de fato na reforma tributária. A reforma tributária para essas empresas vai se iniciar em 2027. Então, 2026 já se iniciou para as empresas maiores, lucro presumido e lucro real, que já estão tendo as alíquotas teste de IBS e CBS dentro do documento fiscal, dentro da nota fiscal. Então, esse pessoal já está tendo que trabalhar com a nota fiscal já no modelo novo. Simples Nacional e MEI já tem que trabalhar com a nota fiscal no modelo novo, mas ainda não tem as alíquotas teste de IBS e CBS dentro do documento fiscal. Então, aproveitem o ano de 2026 para fazer essas adaptações. Você usa um sistema emissor de nota que não seja as prefeituras, verifique se o seu sistema já está se adaptando, se ele já passou alguma informação, se está se adequando à reforma tributária. Isso é muito importante, porque em 2027 essas multas já vão começar se tiver erros ou incorreções dentro da sua nota fiscal. Agora, para deixar vocês um pouco mais tranquilas, algumas coisas não vão mudar. A nota fiscal, ela ser mais importante, não quer dizer que você vai ter que emitir várias notas diferentes todo mês. Você vai continuar, se você é uma prestadora de serviço, vai continuar emitindo notas de prestação de serviço, tá? O que precisa verificar? Seu município, ele se adequou ao sistema emissor, ou seja, ele migrou para o sistema emissor nacional, ou ele somente se adequou ao emissor nacional, mas continua mantendo a emissão de nota no seu sistema. Existem municípios que migraram para o emissor nacional. O que é o emissor nacional? Antes era o emissor que somente os MEIs usavam, agora é um emissor para todos. Então, tem municípios que migraram, não são mais responsáveis pela emissão de nota, migraram para o nacional, e tem emissores que preferiram se adaptar e manter a emissão nos sistemas próprios, tá? Então, por exemplo, São Paulo, que é uma das cidades grandes, optou por manter. Então, eles se adequaram e mantiveram a emissão. O Rio, que é uma outra prefeitura grande, optou por migrar para o emissor nacional. Então, cada prefeitura agiu de uma maneira. Você precisa verificar com o seu município se continuou dentro do sistema da própria prefeitura ou se migrou. Se migrou, você vai passar a emitir nota lá no portal nacional. Mas a nota de serviço vai ser a mesma. O layout vai mudar um pouco, tá? Então, o formato da nota e alguns campos vão ter mudanças. Mas para isso, para você se certificar que você está fazendo certinho, procure a Monse, procure uma contadora de confiança para você tirar as suas dúvidas. Então, a sistemática de emissão vai mudando um pouquinho, mas recomendo novamente, se adaptem, tá?
Procure se adaptar, entender como funciona para que você faça a sua nota de forma correta e não sofra nenhuma multa por conta de estar emitindo notas fiscais erradas. Para quem é MEI, o MEI vai continuar existindo, só vai precisar se adequar. Para quem é Simples Nacional, o Simples Nacional também vai continuar existindo, mas também vai precisar se adequar. E uma outra coisa que é um mito entre muitas empreendedoras que estão começando é que, se eu emitir nota fiscal, vai dobrar o meu imposto. Não, você não vai dobrar o imposto porque você emitiu nota fiscal. O que você não pode é só negar esse imposto não emitindo a nota fiscal, tá bom? O que vai mudar de fato é o nível de atenção que você precisa ter com uma coisa que você já tinha que fazer. E hoje, se você não sabe se você está emitindo essa nota de forma correta, se você está fazendo tudo certinho, ou se você nunca fez nada e precisa se adaptar, precisa entender como começar a fazer isso, aqui na Monseconte nós temos uma consultoria contábil estratégica, justamente para analisar esses pontos, verificar suas notas fiscais, se estão com os códigos corretos, está sendo emitida no formato correto, ou se você nunca emitiu, te orientar como começar a fazer isso e se adaptar de uma vez por todas ao novo sistema. A gente vai analisar tudo, olhar o que você vende, como você emite a sua nota fiscal e te orientar sobre o que você vai precisar ajustar, sem susto e sem complicação. O link está aqui na descrição. Agora eu vou trazer mais pontos que vão importar nessa jornada de transição. Emitir nota vai ser obrigatório em todas as operações. Hoje, principalmente para quem é MEI, pode não emitir nota fiscal se faz operações com outra pessoa física, mas é obrigado a emitir nota contra pessoas jurídicas. Então, se você presta serviço ou vende o produto para pessoa jurídica, isso vai acabar. Todas as operações vão precisar ser registradas e ter as suas notas emitidas. Você não vai poder mais vender sem emitir nota. Para as empresas de Simples Nacional e os outros regimes, já era obrigatório emitir nota para todo mundo. Então, se você ainda não se adapta, se você faz meia nota, se você não emite as notas fiscais, isso está muito errado. Não continue fazendo isso porque você vai ter problemas seríssimos. A fiscalização está ficando mais avançada justamente para pegar esses pontos. A reforma tributária vem aí para pegar essas pessoas que não fazem as coisas da forma correta. O intuito é regularizar a arrecadação. Outro ponto que vocês precisam analisar é que emitir nota fiscal no código correto com a atividade que você tem no seu CNPJ. Você não pode emitir uma nota fiscal com uma atividade que você não tem dentro do seu CNPJ. Para exercer essa atividade, emitir uma nota fiscal com o código, você precisa ter esse código dentro do seu CNPJ. Isso acontece muito com os MEIs, principalmente, que acabam, por muitas das vezes, optando por abrir um MEI, mesmo que a atividade não seja permitida. Coloca um código aleatório, e aí depois o sistema de nota deixa você colocar qualquer código na emissão, justamente para pegar quem está fazendo coisa errada. Então preste muita atenção, se você exerce uma atividade que não pode ser MEI, não se arrisque, abre uma AMI. Faça as coisas no formato correto, para você não ter problemas futuros. O erro, a mentira sempre tem perna curta e ela sempre é pega. E aí o que você acha que você fez de economia hoje, amanhã pode virar um problema 10 vezes maior para você pagar. E aí você vai ter que fazer um financiamento de imposto, juros e multa. Não pule o seu faturamento, que é um terceiro ponto aí para a gente analisar. Não deixe de emitir as notas fiscais para reduzir o seu faturamento, para você caber, por exemplo, no limite do MEI, ou para você não pagar mais imposto por isso. Porque quem já é Simples Nacional, lucro presumido e lucro real, paga o imposto de acordo com as emissões de notas. E aí quer dar uma reduzida, não emitindo todas as notas. Não faça isso. A Receita Federal, ela cruza também dados financeiros. Para quem não sabe, os bancos têm declarações, obrigações acessórias a serem entregues para a Receita Federal. Toda a movimentação, a Receita Federal já tem ciência, só que ela fica esperando você declarar, Ou seja, você fazer a autodeclaração e mostrar para ela o que você realmente faturou e o que entrou na sua conta se está batendo. E já existe esse cruzamento. Então, não ache que se você não emitir a nota fiscal, a Receita não vai estar sabendo. O dinheiro entrou na sua conta. Se entrou por Pix, transferência bancária, cartão de crédito, ela já está sabendo. Então, não ache que não emitindo a nota você não vai ter problema, não vai ter que pagar o imposto. Lembre-se, a conta sempre vem mais cedo ou mais tarde, só que quando ela vem mais tarde, ela vem acompanhada de multa e juros, e esses valores podem ficar astronômicos. O que você acha que é economia hoje, amanhã vira bola de neve. E
Um dos pontos que eu sempre trago aqui, acho que vocês já devem ter ouvido eu falar milhões de vezes. Separe a pessoa física da pessoa jurídica. Não faça mais essa mistura, porque isso atrapalha a organização dos seus números. Você precisa entender o que é decorrente da sua empresa e o que é decorrente da sua pessoa física. Não misture os pontos, não misture as contas, não misture o dinheiro, porque isso vai te trazer muita complicação depois. Lembre-se sempre, a organização agora, ela evita o caos futuro. E lembrem-se sempre, a reforma tributária, ela assusta, está sendo muito falado, porque vai ser sim uma reforma muito grande, uma mudança muito grande para nós. No entanto, ela visa trazer clareza. Não vou negar para vocês, isso não vai diminuir o imposto, isso aqui não vai melhorar em si os pagamentos que a gente tem que fazer de impostos lá na frente, mas vai trazer mais clareza para as operações. Essas clarezas exigem transparência nossa e organização. As empresas que se organizam, que procuram saber o que precisam fazer e trabalham no formato correto, saem ganhando lá na frente porque não tomam sustos, não são pegas de surpresa e já tem tudo organizado e tudo pronto para seguir. A nota fiscal ela não é a sua inimiga, muito pelo contrário, ela vai te ajudar a evitar problemas futuros. E quem tem organização consegue crescer com segurança sempre. Na Monse Conte, a contabilidade é leve, o olhar estratégico e o cuidado é real.